Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Seguindo aí as nossas aulas, tá? Hoje a gente vai falar sobre o regulador 317, LM317, que é um dos mais famosos reguladores de tensão, que são utilizados normalmente para a confecção das fontes nas matérias de MCE para eletroeletrônica e DCE em automação industrial, tá? Vamos só relembrar o que é um regulador de tensão. Então, eu vou dar um zoom aqui nesse PDF, tá? Isso aqui é um datasheet do componente. O que é isso, professor? A folha de dados do componente. Todo componente eletrônico ele é descrito normalmente por um código alfanumérico, justamente para você ir, né, nos dias de hoje, ir na internet e procurar lá folha de dados, né, datasheet e o código alfanumérico. Você vai acabar caindo nos PDFs disponibilizados pelos próprios fabricantes do componente, tá? Então não é os componentes, eles não são secretos do jeito que eles funcionam, tá? Pode ser um modo construtivo, mas a gente sabe. Bom, o regulador de tensão aqui, vou ser bem específico, eles são reguladores de tensão de circuitos integrados. Então vamos lá, o que é o circuito integrado? Esse cara aqui, que é o meu componente, que é um componente de 3 pinos, um pino que a gente chama de tensão de entrada, outro pino que a gente chama de ajuste, o terceiro pino que chama saída, eles na verdade são um circuito interno grande, tá? Desse tipo aqui, ó. Tá? Então todo esse circuito está resumido somente naqueles três, num quadradinho com 3 pinos aqui. Então aqui, ó, entrada, saída, ajuste, tá? Mas vamos voltar. Qual que é a ideia dele? Porque você não precisa saber aquele circuito inteiro para entender como ele funciona. A ideia dele é o seguinte, ó. Eu vou aplicar nele uma tensão na entrada dele, uma tensão sempre pensando no valor dela com relação ao terra, tá? E esse componente vai me fornecer na saída também o valor da tensão com relação ao terra da medição aqui, tá? Uma tensão sempre menor do que a de entrada, porém estável, né? Totalmente estabilizada nesse caso, ou seja, a variação de tensão dela é praticamente inexistente, e além do que ela já vai acertar essa tensão para algum valor que eu goste, certo? Para algum valor que eu queira. Então é normal a gente regular a tensão para 5 volts, para 12 volts, para 15, para 24, valores bem específicos de tensão, tá? Baseado nas aplicações que você tem aí, né? Os valores de tensão que a gente tem nominal no mercado, tá? Então é isso, um regulador de tensão é isso. E aí, o principal do regulador, qual que é o aspecto principal, que é ele trazer essa estabilidade, mas ele também traz um pouquinho de proteção, porque se a tensão de entrada sobe em um regulador de tensão, a tensão de saída tem a tendência a permanecer a mesma, tá? Todo desvio, né, todo o processo dele aqui é que para manter essa tensão aqui, caso tenha aumento na entrada, ele vai jogar mais corrente aqui, né, vai mandar mais elétrico aqui pelo caminho do ajuste, tá? E fazendo assim com que dentro na tensão de saída seja o mesmo. E aí, lembrando, a gente vai montar exatamente esse circuito, tá? A gente vai colocar ele na aplicação mais típica dele. E aí, ó, essa tensão de saída, justamente, ó, entre ela e o terra é onde eu colocaria uma carga, um motorzinho contínuo, um circuitinho eletrônico, tudo mais, é na saída, tá? Por isso que a gente vai medir sempre em cima do capacitor, tá? De saída aqui, porque paralelo com ele estaria a minha carga, tá? Aliás, antes da gente começar a fazer a simulação, os dois capacitores que estão aqui, tá? Esse capacitor é um capacitor para filtrar oscilação de tensão de Ripple, tá? Como isso daqui pode estar, no nosso caso, quando a gente for fazer uma fonte, isso aqui vai estar atrelado ao retificador e tudo mais, ele nem seria necessário, porque você tem um capacitor gigante logo do lado. A gente usa muito esse capacitor quando ele está um pouquinho longe da fonte de tensão contínua. No nosso caso vai estar do lado, mas mesmo assim a gente coloca esse capacitor também para ter o circuito inteiro, tá? A gente vai usar ele aqui. E aí esse capacitor aqui da saída, ele normalmente é um capacitor utilizado para minimizar o ripple, também a oscilação que pode acontecer dentro do próprio componente. Né? Esse componente ele pode sofrer influência, então pode ter algum tipo de oscilação, alguma
frequência, alguma coisa, então a gente coloca esse capacitor para deixar só para garantir que vai flutuar pouco, né? Ou, na verdade, não vai flutuar nada, porque, de novo, a tendência disso daqui é não mudar valor em nada, tá? Em nenhum aspecto. Bom, vamos lá, ó, fazer isso aqui no Multisim Live, tá? Então, novo circuito, carregando, né? Bom, o que eu vou precisar, então? Eu vou colocar uma fonte de tensão contínua, certo? Vou aproximar aqui um pouco. Vou colocar logo aqui depois do meu capacitor. Essa fonte de tensão contínua, tá, gente? Ela podia ser um retificador, com um transformador antes, alternada lá. A gente vai montar isso no processo quando a gente chegar a montar uma fonte, né? Mas aqui eu estou resumindo ela só num componente contínuo que é mais fácil. Aí eu preciso do LM. O LM está aqui, ó, é o penúltimo item, que é Power. Reguladores lineares. Só tem o LM317 aqui, então não tem como errar, tá? Tá aqui. Bom, aí aqui na saída eu preciso de um resistor. Aqui. Virar. Vou precisar de um potenciômetro para fazer a variação, tá? Aqui, certo? E aí aqui eu tenho o meu capacitor de saída. E eu vou colocar os valores que a gente vai usar diretamente lá né, que são usadas na fonte, tá? Então a gente vai ter os valores bem mais próximos já do que a gente vai conseguir enxergar no fenômeno da fonte em si, tá bom? Na fonte, a gente vai ter aqui, né, de contínua, tá? Todo um processo de retificação para chegar num valor de contínuo e tudo mais. E aí, o resultado dessa contínua teórico esperado aí vai ser uns 32,5. Então, eu vou colocar aqui, ó, para facilitar, 32 volts, tá? Nossa, tudo isso, professor, tudo isso. Tá? E aqui eu vou marcar aqui, ó, VDC, que é minha tensão contínua, tá? Então, teria tudo isso aqui de tensão. O meu componente, tá? Só voltando aqui um pouquinho na folha de dados, ó. Ele aguenta aqui, ó. Então, uma folha de dados. Tem um resumo normalmente na primeira página. Nesse caso, tem um índice. Aqui, ele começa a ter as características técnicas dele. E aqui, só para vocês entenderem, ó, o LM ele é o 317 base, ele tem uma versão N, uma versão A e uma versão HV. O Multisim simula com a AH, né, que seria a HV, tá? Tem pouca diferença de um para o outro, mas vamos focar em dois parâmetros importantes aqui. O primeiro é que na entrada dele tem que ser de 4,25 a 60, ou na maior parte dos outros, 4,25 até 40 volts. Então, se eu colocar mais de 40 volts, eu estrago, provavelmente vai estragar o componente. E outra coisa é que na saída eu consigo tirar no máximo 1,5 ampere. Em alguns outros datasheets, tem várias folhas de dados do LM317, tem muito fabricante, eles indicam, inclusive, que se você colocar um dissipador de calor no LM, você talvez consiga chegar até 2 amperes. Ele é 2, alguma coisa, mas vamos colocar 2 amperes, tá? Mas somente com dissipação de calor isso é possível, tá? Então, 32 volts é alto para o valor de tensão contínua, mas ainda dentro das nossas limitações. Tudo bem? Vamos lá. O nosso capacitor 1, a gente coloca lá no projetinho da fonte 0,1 micro, que é um carinha com polaridade. Tá? Isso aqui é 100 nano, né? Mas normalmente a gente encontra ele como 0,1 micro se a gente pegar ele com polaridade. Tá? Aí aqui nesse sistema de ajuste a gente vai usar algo bem parecido com o que está aqui no circuito. Só que aqui está 240 e a gente tem no nominal para comprar 220. E aí aqui a gente tem um probleminha do 5K, tá? Ele tem essa fórmula para você saber qual que é o máximo que dentro dessa configuração, tá? Com um R1 e R2 determinado, qual é o máximo, o mínimo e o máximo de tensão que você consegue tirar disso daqui, tá? Esse circuitinho, se não me falha a memória, com 245K, dá em torno de 25 volts de saída máxima que eu consigo tirar nele, tá? Mas como eu tenho uma entrada de 32, eu quero arrancar o máximo dos 32 ali, tá?
E aí, assim, eu deveria usar um resistor aqui, seria bom, um resistor de 6K, um potenciômetro, perdão, de 6K8, mantendo aqui, né, o meu R1 vai ser mantido com 220, tá? É tudo baseado naquela fórmula que tem na folha de dados, tá? Vocês podem fazer a conta. E aí aqui seria um bom de 6K8, mas eu estou usando de 10K. O de 10K, ele vai dar, sei lá, mais de 50 volts de que seria possível ele regular. A gente sabe que o próprio componente não aguenta, mas eu preciso colocar um valor aqui que também não me limite. Né? Se eu colocar de novo, se eu colocar o de 50K, eu tenho 32 volts na entrada e vou conseguir tirar uns 20 e pouquinho no máximo daqui, e é desperdício. Porque eu consigo tirar quase 30 volts, né? Pelo menos uns 30 volts dessa configuração. Então, meu potenciômetro vai continuar sendo de 10K. Eu vou deixar ele aqui ainda no 50%. E esse cara aqui tá 1 micro, né? Eu vou deixar ele cerâmico mesmo, né? Ou melhor dizendo, sem polaridade. Eu vou colocar ele 100 nano, 10 nano é o suficiente, porque nossa placa tá tudo muito próximo. Opa, criminoso. Nossa placa tá tudo muito próximo, tá? Ele não precisa ter polaridade. Bom, vou fazer as conexões aqui, ó. Conectei um. Conecta o capacitor nessa mesma linha. Saída no R1. Ajuste no meio do potenciômetro. Aí eu puxo isso daqui junto, tá? Pego o meu R2 e coloco no mesmo ramo, tá? Lembrando aqui eu estou usando ele como um resistor variável, então eu posso jampear a perna do meio com alguma extremidade, que eu só vou pegar justamente a variação de 0 a 10K, tá? Aqui um capacitor vai aqui em cima também, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma linha até aqui e puxar para o VDC e vou colocar no 10K, tá? Vou puxar um componente um pouquinho mais para cá. Espera aí, eu vou só deletar esse nó, né? Não precisa ficar tão afastado os componentes, então vou colocar eles um pouquinho mais próximo, tá? Então vou puxar aqui um e aqui outro. O terra de medição. O terra de medição, ele vai no... É um circuito de contínuo, então eu colocaria ele aqui no negativo. Eu vou colocar ele bem aqui, ó. Final. Por quê? Porque eu já vou colocar também, ó, o meu medidor de tensão aqui em cima. Certo? Esse medidor de tensão, ó, então eu vou configurar ele, ó. O nome dele é V de saída, vou colocar em inglês mesmo, né? V out, tá? Eu quero valor instantâneo, eu não vou ver gráfico nisso aqui, porque é contínuo, só preciso ver valor mesmo. Eu também não vou ter corrente, porque corrente eu não tenho carga necessariamente, né? Eu tenho só o ajuste. Nesse sistema eu não preciso colocar um resistor para simular a carga, tá? Ele é suficiente desse jeito aqui. Que ele é um regulador, ele tem que regular independente de ter carga ou não. E esse é o grande ponto da gente usar reguladores em circuitos integrados, eles têm um bom nível de estabilidade de tensão, tá? E aí, justamente, ó, vou começar a simular aqui, eu acho que consigo dar mais um zoom, ó. Vou simular aqui, ó, vou dar o play. Ó, então eu tenho 29,917. Esse cara aqui, ele acaba chegando no máximo muito rápido. De novo, 10K não seria o ideal, mas 5K limitaria o meu circuito, tá? Um bom jeito de transformar esse de 10K em algo mais fácil, mais controlar essa variação de tensão, no físico, a gente usar um potenciômetro logaritmo ou um potenciômetro de multivoltas, tá? Porque daí demora para eu ajustar a tensão, mas reparem aqui então, ó, tá em 50%, ó. Se eu zerar, então aqui, ó, corrente de ajuste, certo? Não tem resistência nenhuma entre o ajuste e o terra, então vai fugir muita corrente para cá, tá? E vai fazer com que esse cara vá no mínimo dele. O LM317, ele sempre tem no mínimo 1,25 fora aqui, tá? Tanto é que aqui na fórmula ó, tem esse 1,25. Ele não consegue zerar a tensão, certo, gente? Ele mantém esse 1,25, certo? No mesmo passo, certo? Se eu deixar ele no máximo aqui, é onde ele tira o máximo de tensão. Por quê? Tem muita resistência aqui, muita resistência, tá? 10K, de novo, pode ver que eu vou, conforme eu for abaixando aqui, ó,
vai até mudando um pouco lá no começo, depois é que começa a variar bastante, ó. Ele começa a perder volt, né? Por isso que multivolta, o logaritmo é o ideal, tá? Mas vamos lá, o que que acontece? Quando eu estou no máximo aqui, que é o outro contraponto, eu tenho uma resistência muito grande aqui no ajuste, então a ideia é que pouca corrente vai passar por esse ramo. E aí, então, vai mais, o LM ele acaba fornecendo mais tensão na saída, porque aqui ele não pode passar bastante dos elétrons dele, certo? Então, assim, apesar dele ser um circuito internamente complexo, dá para ver que o uso dele é simples. Você coloca uma tensão na entrada e vai obter um nível de tensão na saída baseado nesses dois resistores. Tem os cálculos aqui, né, os R1 e R2, tá? Que nem no nosso caso aqui, você faria, né, 220 dividido por 10K para a tensão máxima, daí a outra parte é 10K dividido por 220, ficaria aqui, perdão, e na segunda parte é 0 sobre 220, que é 0, que daí justamente vai resultar nos 1,25. A gente já viu que ele vai ficar um pouco mais, né, 1,34, mas tá até aí tudo bem. E aí esse circuito ele é um dos circuitos mais simples de fazer regulação de tensão, né? Na verdade, toda a família do LM de regulador é fácil, não é só o 317, só aqui tem o 117 também, ó, nomeado, mas tem outros, 518, assim por diante, aumenta a tensão corrente para outros níveis, tá? E então esse é o circuitinho que a gente vai usar, né? Que esse é um bom regulador de tensão para ser utilizado numa fontezinha de um projeto, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de vir aqui salvar, né? Como vou colocar aqui, ó, regulador, né? Com LM317. Opa, eu acho que é um bom nome para não perder, certo? E aí então fica que na próxima, no próximo momento nós vamos formar uma fonte do começo ao fim, né? Nós vamos unir tudo que foi visto em analógica junto com o que são vistos nas matérias de DCE e MCE, tá? E transformar numa fonte, e aí os próximos episódios serão bem focados nesse projeto final aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até um próximo momento. Muito obrigado.